Queridos, hoje nós temos aqui uma denúncia. Eu trouxe o Samuel e ele vai falar aqui um pouco de como ele foi importunado por uns 3 anos pelo pior tipo de pessoa que circunda na filosofia. Falar isso aqui na Roraima é até perigoso, que tem gente que gosta. Mas eu tô falando de um sofista. Um sofista que primeiro defendia o sistema do Marcos Gabriel como se comprasse completamente a ontologia dos campos de sentido, e aí do nada surge com um tal de paradoxismo. Eu acho isso revoltante, então eu vou deixar o Samuel se apresentar, falar um pouco dessa denúncia, para a gente poder então papear, como temos feito aqui nessa série do Paradoxismo Versus, o nosso ciclo de debates sobre o texto The World in Paradox, Fields of Sense Ontology and the Outlines of Paradoxism, um texto que, infelizmente, fui eu que escrevi. Meu nome é Samuel, como já disse, e é uma situação muito triste quando você tem que passar por uma importunação de alto nível, muito profunda, complexa, irritante, em termos mais práticos e precisos, durante tanto tempo assim. Sabe quando você vê alguém no fundo do poço e você tenta, não, eu tenho que resgatar essa pessoa, ela está se enfiando em uma coisa que ela não deveria estar, ela está se colocando numa situação muito perigosa, vamos salvar ele ali. E aí você se esforça, mas na verdade, tipo assim, eu tô me afogando, você estica a mão, e era só ele ficar de pé o tempo inteiro, porque ele não estava se afogando nada. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? Eu vi um rapaz se afogando, eu, no meu coração misericordioso, falei, não, eu preciso lá resgatar ele. E o cara não estava no fundo do poço, ele só estava de caô. É um caô muito irritante, no final das contas. Então, a gente vai falar sobre o seu texto e nesse clima de revolta e de irritação por... Pra mim depois de tanto tempo. Pra mim a imagem não era de estar se afogando, mas isso já revela uma certa tendência salvífica no nosso convidado, que é um medievalista, um escoteiro. O escoteiro. Um escotista. Um escrotista. E por isso que o título desse vídeo aqui é Paradoxismo versus Filosofia Medieval. Inventei agora. Surgiu. Pode ser versus escoteiros também. Esse vai ser o nome do vídeo. Vocês escoteiros, se liguem. Tamo em batalha. Você tá agora no mestrado, né? Isso. Eu tô no... pesquisa, se quiser. Sim, eu tô no mestrado de filosofia, no PPGLM, no Programa de Lógica e Metafísica lá da FRJ. Eu pesquiso das escotos, escolástico ali do século XIII. E, no momento, a minha pesquisa ela tem focado numa interseção, no ponto de contato ali entre o pensamento ético dos escotos com o pensamento metafísico dele, filosofia dos transcendentais e tal. É algo que me atrai muito e faz parte do meu quadro conceitual particular, no qual a gente sempre bateu malha. Quando eu estava tentando salvar ele ainda, batia malha no Marcos Gabriel falando, sai daí, olha só como não funciona, os escotos estavam certo o tempo inteiro, tudo mais. Com isso eu ainda não concordo. Mas vamos com calma. No final do vídeo. Vamos com calma. Mas então, vamos entrar no papo a partir de um ponto que eu acho que é comum entre a gente, que é uma certa rejeição da ontologia dos campos de sentido. Isso é uma coisa que o Samuel tem apontado há algum tempo. Enquanto a gente conversava, eu ia escrevendo um texto que saiu acho que no início do ano passado, 2024, que concordava em boa medida, mas não era o que eu falava nas conversas, porque eu queria testar até que ponto era possível defender o que o Gabriel estava ali propondo, que é, no fim das contas, tratar sobre todos os objetos dizendo que não está tratando de todos os objetos ao mesmo tempo. Porque ele tem uma noção de metafísica que eu acho interessante. É uma noção que eu adoto, inclusive. Só que ele, enquanto adota que a metafísica segue essa definição, qual é a definição que ele dá? A ciência ou uma pseudociência, uma tentativa de ciência do mundo enquanto mundo. E o mundo é a totalidade absoluta de tudo o que existe. Então, ele dá essa definição e fala, essa definição aqui leva essa entidade, mundo, a um monte de lugares estranhos. Quando a gente se compromete com o mundo, alguns paradoxos surgem, alguns problemas, alguns cenários insustentáveis e etc. E ele fala, bom, dada essa definição, que eu acho a mais abrangente de metafísica, eu rejeito, então,
e vou tentar fazer só ontologia sem metafísica. O problema é que o que gera esse mundo para ele? Você se comprometer com uma regra que tudo abrange. Então, eu posso dizer que tudo é água, eu posso dizer que, sei lá, tudo obedece a princípio de não contradição. Isso daí gera um mundo para ele. Só que no próprio sistema dele, ele acaba postulando algumas regras, algumas noções que parece que abarcam todos os entes. E, bom, eu vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso. Mas acho que esse é um ponto que a gente concorda, que ele não, embora ele traga uma crítica interessante, parece que a crítica é tão forte que nenhuma metafísica sobreviveria a ela e nem uma ontologia como ele quer. O próprio sistema dele. Então, ou a gente precisaria maneirar um pouco essa crítica, não fazer algo tão grande, né, de um escopo tão expandido, ou, a partir dessa crítica expandida, tentar elaborar algo novo, né? Sim. Uma coisa que sempre me deu certa tendência a rejeitar o que o Marcos estava propondo era essa questão de uma tentativa de estabelecer um pluralismo ontológico absoluto, em que nada se reduz a outra coisa, ao mesmo tempo que ele traz conceitos e termos essenciais para o pensamento dele, que são, no final das contas, essas linhas que amarram todos os tipos de entidades ontológicas dentro do próprio pensamento dele. É a questão do campo de sentido, no final das contas, né? Na medida em que ele usava, e não meramente linguisticamente, porque aí seria uma rejeição seria uma rejeição vazia, né? Tipo, você usa o termo feio, assim, não gostei do seu termo. Mas não é uma questão só de falar, né, as palavras que ele usa. É uma questão de que o conceito que ele traz de campos de sentido traz uma unidade ontológica e ele fala, e aí esse seria o grande ponto, né? Ele fala que todo ente tem campos de sentido. Ele está em algum campo de sentido. E na medida que ele existe em algum campo de sentido, você traz uma característica comum a literalmente todo ente. Então, a tentativa dele de não falar, olha, não é possível tratar de uma totalidade, não é possível tratar de um ponto de conexão. Eu sempre falei, olha, mas no momento que ele fala isso, que todos estão em campo de sentido, já está tratando de uma conexão. A existência, a questão de estar num campo, sempre é uma linha que amarra todos os tipos de entidades ontológicas que ele postulava, e isso sempre me pareceu muito esquisito, porque ele está tentando falar que existe um tipo de, um bom escotista, eu vou usar meus termos, né? Um tipo de equivocidade absoluta entre todas as entidades, mas no final das contas ele está postulando um outro tipo de univocidade ali muito clara, assim, e esse ponto é fundamental pro próprio sistema, né? Isso sempre pareceu assim muito estranho e que, cara, isso não tem como dar certo. Tá partindo de um ponto que já dá errado desde o começo, né? Eu tenho lido ele da seguinte forma, como uma espécie de nominalismo desviante, porque não é um nominalismo vinculado a entes. E, tipo assim, não existem universais full stop. Porque para ele, por exemplo, de boa existir o universal vinculado ao ser humano, porque existe um campo de sentido que abarca todos os seres humanos, beleza. O que não existe é o universal dos universais. Só que, embora ele diga que não existe, ele usa esse universal. E ele faz uma crítica assim ao nominalismo, porque ele fala, os nominalistas tentam se livrar dos universais, só que na prática eles acabam colocando outros termos que fazem a mesma função. Tipo type token, né? Você tem um tipo e vários entes particulares. Bom, ora, pois, você está colocando basicamente na mesma função. Só que ele mesmo cai nisso. Ele critica os nominalistas e aí... Uma coisa em outro lugar. Exatamente. Em vez de ser um nominalista de entes, digamos que ele é um nominalista de campos. Sim. Sabe? E eu acho que o nominalismo não funciona em nenhuma dessas instâncias. Dos graus de nominalismo. Mas aí, conforme a gente foi conversando, um outro problema surgiu, que bom, primeiro eu concordo com ele que qualquer prioridade colocada a um ente, né, esse ente, e quando a gente falar de ente, deixa eu especificar um pouco melhor. Se eu digo que tem a regra da não contradição, que abarca tudo, essa regra, então, cria uma espécie de campo, uma condição de possibilidade, né, um contexto possibilitador, que ele trata como um ente também. Então, se eu coloco essa regra pode ser vista, em alguma medida, como um ente, né, a partir de uma nova perspectiva. E isso daí está dentro dos argumentos dele pela não existência do mundo, porque sempre que eu
coloco uma regra que tudo abrange, eu consigo sair dela e perceber que ela tem certas limitações e etc. Beleza. Então ele diz, qualquer ente ou qualquer regra que eu coloco como regulando tudo, me leva a problemas e, portanto, vamos tentar um outro caminho. Eu compro boa parte dessa argumentação. Eu acho que ele está correto, que todo tipo de regra que tudo abrange leva a problemas, leva a paradoxos. Só que, em algum momento, eu largo a mão dele e falo, bom, mas eu acho que a gente precisa postular uma regra e, na minha concepção, a única regra que consegue fazer jus a esse projeto seria o paradoxo ou a contradição. E aí essa é uma outra linha de crítica, já não de nós dois ao Gabriel, mas que podem fazer a mim. Né? Tô sozinho agora. Agora foi coisa. Por sua conta, risco a puxar isso aí. E de fato, a tentativa do Gabriel de rejeitar Antes, o Gabriel, ele. Isso, Gabriel Marcos. Você falou Marcos, eu falei, ele deve estar falando Marcos pra poder rejeitar o Gabriel. Agora eu falei Gabriel porque tu tinha usado Gabriel. Mas eu sou Gak. Gak e Gabriel, né? Então, assim, o Gabriel Marcos, a tentativa dele de rejeitar qualquer unidade e qualquer regra que abarque todos os tipos de objetos ou regras ou esse tipo de coisa, em certa medida faz algum sentido a tentativa dele de falar, olha, você cai em algum problema. Só que é exatamente esse o ponto. Você não consegue, literalmente, você não consegue fazer metafísica, você não consegue fazer ontologia, seja o que nome você dê para ele, sem postular essa totalidade, porque senão você cria uma ciência pela metade, digamos assim. Sim. Uma ciência que não consegue dar conta de todos os objetos, do objeto que ela está tentando tratar. E até autocontraditória. Autorrefutante, assim. Isso. Aí você parte de um ponto que você está se atirando no próprio pé. E aí essa é a proposta, no final das contas, a sua proposta, né? De tratar de uma, digamos assim, essa regra condicionante que consegue ser contraditória, e essa é a proposta dela em certo sentido. Dela mesma ser contraditória, e por isso as outras coisas podem ser consistentes, né? É porque o que a gente começou a perceber nesse processo de pesquisa, e quando eu falo a gente, eu, né? A gente, vício, foi moral, né? Vício de... Vai. Vício de escrita, que a gente coloca primeira do plural como plural de modéstia, né? Nós. Quem é o nós que está escrevendo? Sou eu. Eu e minhas vozes. Mas assim, o que ficou um pouco claro nesse processo de pesquisa é que, ok, a crítica pode funcionar, né? O problema é, como a gente falou, o escopo dela ser muito grande. E aí, então, o que eu estou pesquisando são os realistas da virada realista, como ficou conhecido, né? Esses neorrealistas, realismo especulativo, novo realismo. E todos esses realistas acabam, dada essa análise do Marcos Gabriel, caindo em paradoxos. Dá pra gente até expandir isso para todo tipo de projeto realista, como eu acho que dá. Mas a gente pode primeiro focar de onde a problemática surgiu, nesse meu lugar de pesquisa. E aí o que eu comecei a pensar era, bom, se você sempre cai no paradoxo, e, ok, é justo tentar fugir dele porque você começou de um lugar não paradoxal, um lugar, digamos, harmônico. Então, faz sentido eu não querer cair, mas eu sempre caio. Então, por que eu não começo por ele? Um primeiro problema pode ser, bom, se você começar por ele, você está simplesmente aceitando o caos ontológico em que nada é determinado e etc. Então, todo o processo de pensamento foi, será que eu consigo articular essa noção de paradoxalidade inicial, primeva, como arqué, de modo que ela se exploda, sabe? Ela precise se anular e gerar, no caso, a consistência ou a harmonia. Então, tem esse problema de... Mas você não está, no fim das contas, escolhendo um ente privilegiado, né? Eu, no caso. E eu diria que sim, mas a minha percepção é que esse é o único ente que não cai nos problemas apontados, porque cair nos problemas apontados é cair nele mesmo, sabe? Tipo, você está caindo em paradoxo. Eu digo, obrigado. Eu diria que é uma jogada inteligente, essa questão de você postular. Eu dou créditos ao autor. Acabou aqui o vídeo. Eu dou créditos ao autor pela inteligência de
no final das contas é isso, partir daquilo que todo mundo acaba caindo, né? Essa sua perspectiva de entender que, de certa maneira, então isso pode ser algo, já que é algo próprio a um sistema realista, talvez seja uma característica da realidade, algo que pertença à realidade mesmo, e postular o paradoxo eu acho que é inteligente. Mas um grande ponto que, no final das contas, me chamou a atenção é a sua relação ainda com o quadro conceitual do Marcos, que faz com que você também postule um certo tipo de pluralismo ontológico praticamente flat, né? É a ideia de você estar plano. Olha, aqui não existe ente privilegiado, não tem um grau de realidade maior entre esse e esse, mas, todavia, entretanto, você tem essa coisa que não é uma coisa, exatamente por isso. Ela é o coisificante. Ela é e se anula de ser também. Ela tá numa tensão, né? Sim. Nesse estatuto ontológico dela. Que é o que possibilita as coisas serem coisas e as não coisas, etc. Então, você cria como se fosse uma grande pirâmide de 2 centímetros, né? No primeiro centímetro você tem tudo, tirando esse único ponto que está aqui embaixo. A pirâmide fecha assim imediatamente. E esse ponto de baixo fica meio que piscando, digamos. Não é uma pirâmide exatamente, porque não está fixo, não está estável, né? E assim, nesse ponto plano, podem ter alguns graus de hierarquia, não tem problema. Mas no fim das contas, em qualquer grau de hierarquia possível, a coisa ali é plenamente real, sabe? Não tem uma parada tipo assim, não, o meu corpo, o meu cérebro é real, mas as coisas que eu imagino, o dragão que eu vi no meu sonho hoje, inclusive, um sonho muito legal, é irreal. Não tem esse tipo de noção, né? Em todas as camadas você tem a realidade, mas você pode pensar em hierarquias, só que sem o grande monarca, exceto o paradoxo, que seria... Tem uma noção... Vou pegar aqui o microfone. À vontade. Eu ia falar, eu ia falar rapidinho, mas acabei me prolongando. Não, tem uma noção que aparece numa letra de uma banda que eu curto muito, que é Wolves at the Gate, uma banda cristã. Fonte de conceitos muito rica. A cultura faz a gente pensar, instiga pensamentos. Mas, enfim, aí falando sobre Cristo, e ele fala do selfless savior, que é até uma palavra esquisita no português, tipo selfless. Parece alguém que não é alguém. No fim das contas, significa só alguém que é autoabnegado. Essa que é a ideia, né? Mas, então, pensar num princípio monárquico que, ao mesmo tempo, se esvazia dessa realeza, sabe? Essa que é a ideia. Se ela funciona, eu tenho dúvidas, honestamente. Mas eu concordo que O ônus da prova é seu. Próximos artigos. Ano que vem, olha, esperem aí. Mas assim, eu gosto como está razoavelmente justificado no texto, mas eu concordo assim, que tem muito a ser explicado, sabe? Tem muitas coisas pra gente andar ainda. Você quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto? Não, eu acho que, no final das contas, eu não tenho problema. Aí vem uma questão muito particular. Na medida que essa tentativa de criar uma ontologia planificada não é algo que eu adoto, em certo sentido, você postular algum tipo de entidade privilegiada, enquanto os outros são praticamente horizontais, digamos assim, não me parece absurdo. Pelo contrário, eu acho que condiz, em certo sentido, com a pluralidade ontológica que... como realista também, eu entendo que faz parte e que deve ser compreendida para evitar problemas, que é essa questão do, por exemplo, seu dragão imaginário que você teve no seu sonho, dizer que ele não existe ou não é real, é esquisito. E ele é real num outro sentido. Isso. Mas não real... Então como é que eu vi ele? Como sabe? Então, se você... Na medida que você tem um sistema que consegue abarcar isso, isso já é um mérito. E agora você tem o mérito de que isso é possibilitado por um ente privilegiado, para mim não tem problema nenhum, né? Se você está fazendo duas coisas que eu acho que são válidas e condizentes uma com a outra, né? Coerentes. E o que é importante para mim nisso é esse ente privilegiado não cair naqueles problemas que meio que explodem os outros sistemas, né? Bom, então a gente tem um último ponto que você levantou, que é a questão do ad hoc, né? Inclusive, a gente tentou gravar esse vídeo antes, e nessas conversas, você foi o primeiro a levantar
a palavra ad hoc, que ok, a gente conhece, mas eu não tinha pensado ela nesse contexto de conversas. Eu acho que eu tenho utilizado em todos os vídeos Da faixa, da todo mundo série. de onde tu tirou isso? Fica aqui o crédito. Sou eu. Mas você trouxe a noção do ad hoc pra tipo assim, tá, mas agora que você colocou o paradoxo, então, e tem a possibilidade de existirem paradoxos, você não está simplesmente abrindo espaço para um vale tudo, onde você pode fazer adições ad hoc, né? Aí que você Isso. trouxe. Não é bem por esse caminho que eu uso, mas foi ele que me trouxe a noção à mente. Eu diria que, só para poder formular mais ou menos o que estava Tá. na minha leitura, Aham. é que 2 pontos, né? A postulação, a colocação do paradoxo me pareceu, no primeiro momento, algo que, olha, o Marcos Gabriel não funciona, o sistema dele cai aqui em paradoxo, mas se eu colocar essa, é mais uma, né? Se você colocar essa cláusula aqui de resgate, parece virar coerente. Essa cláusula de resgate não é dele, é minha, então eu consigo criar um sistema de pensamento meu que adote esse ad hoc, essa tese ad hoc que sustenta todo o resto. Então, no primeiro momento foi isso, mas vi consequências posteriores a isso quando a gente parte para a parte ontológica, né? Quando a gente faz a volta. Então, olha, você colocou o ad hoc para o paradoxo do paradoxo. Agora vamos voltar para a ontologia da realidade. A gente fala de entes impossíveis, esse tipo de coisa, né? Coisas contraditórias. Mas por que essas coisas são contraditórias e essas aqui não? Porque essas aqui elas são estáveis, coerentes e essas aqui não são? Se você parte do paradoxo, ou aí vem toda aquela questão da autorreflexão e tudo mais. Ou ele é totalmente autorreflexivo, ou é parcialmente reflexivo, ou ele fica piscando, né? Digamos assim, ele é totalmente instável. E aí você cria teses ad hoc para justificar porque esse ente aqui, por que isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Olha, é o estado do paradoxo. O estado do paradoxo está assim, nesse momento ele está assim. Outro momento ele pode estar de outra maneira, mas como a gente vai morrer até lá, provavelmente você não vai ter como saber, né? Vira quase É por isso que eu acho que o ad hoc carrega um caráter epistemológico que eu acho que é interessante. Vira Uma espécie de vale tudo, quase. Isso, porque você cria um caráter de, olha, se é assim ou não é, nem eu ou você vão poder me verificar nesse campo. Não tem como chegar lá no paradoxo. Ele vira algo... eu tinha usado o termo, né, uma apófase, algo indizível, algo que você não consegue dizer como funciona exatamente e nem explicar racionalmente de maneira tão organizada, porque uma coisa é uma coisa e não outra coisa. Então, essa postura de quase uma arbitrariedade, no final das contas. Sim. Por que assim? Porque o paradoxo está funcionando dessa maneira. A gente pode pensar naquela noção de falta de critério do cético. Por que isso é assim e não daquele jeito? Eu não tenho critério pra... Acho que é por aí que você está pensando, né? Cara, muitas coisas para pensar sobre isso. A primeira que me vem à cabeça é essa questão de, tipo assim, uma tentativa ou uma plausibilidade de delinear uma espécie de estrutura que justifique, a priori, por que as coisas se desenvolveram como se desenvolveram. Eu acho que essa seria uma possibilidade de tentar resolver esse problema que você trouxe. Eu tenho resistência a pensar numa estrutura assim. A gente pode pensar, sei lá, numa estrutura tipo árvore de Porfírio, sabe? Algo nesse gênero assim. Eu tenho resistência por essa questão das hierarquias e dessa pirâmide de só 2 camadas, que eu achei uma boa imagem. E inclusive uma pirâmide invertida, né? Muito bom. Não precisa ser, mas eu quero que seja. Fica mais legal. Mais legal a imagem. Exato. Então, a ideia é simplesmente pensar um princípio que, por ser tão convoluto, consegue abrir espaço para pluralidade. E aí, no Gabriel, você tem a ideia de que absolutamente tudo existe, né? E fica até um pouco difícil de pensar em como que coisas novas surgem. Isso é um problema que um amigo meu tem me convencido que está presente ali na ontologia dele. Eu acho que por ele postular um não fechamento e a transfinitude, tem um outro cara que vai por aí também pensando no fechamento de possibilidade, por não ter um fechamento, você acaba não tendo acesso a todas as possibilidades. É para aí que ele quer ir, né? Então você não tem como ter uma espécie de
união de todas essas partes. Eu acho que dá para a gente tentar pensar isso, mas não sem a regra que seria o paradoxo. Então, se a gente tentar recuperar o ganho do Gabriel, e aí que eu acho que faz algum sentido realmente pensar no paradoxismo como uma espécie de ad hoc, que é para tentar salvar o sistema, né? E eu lembro até das aulas do Alessandro, dele falando, por exemplo, às vezes um princípio ad hoc é posto em ciência, mas aí quando você vai ver, aquilo dali gera novas descobertas, como, por exemplo, Netuno causando problemas na movimentação de Urano antes de ser descoberto, né? Urano não estava se movimentando como pensavam que ele devia, mas e se eu postular uma outra entidade? E foram lá e descobriram. Tá aqui, E depois teve a parada do vulcano com Mercúrio e não funcionou, né? Então, a questão da DOC é ver se, a partir do que é postulado, novas descobertas, novas consequências positivas surgem. Então, eu acho que dá pra gente pensar assim, como um ad hoc, no sentido de ser uma abdução. Aí eu acho ok. Mas toda a questão dessa explicação mais detalhada, eu já não me sinto tão compelido a seguir pelos caminhos tradicionais. O que eu acho que dá para a gente pensar é que a gente encontra fenômenos e a gente tenta explicar o que esses fenômenos são. Então, bom, para isso eu tenho que me utilizar dos materiais conceituais que me estão oferecidos. Pelo paradoxismo, eu não preciso jogar fora a possibilidade de um determinado ente ser paradoxal, por exemplo, ou de uma contradição estar efetivamente se apresentando diante de mim, como eu precisaria num sistema que é plenamente harmônico, que abole todo tipo de contradição e etc. Então, eu não tenho um princípio para determinar a priori por que um campo é de um jeito ou por que um campo é de outro. Isso realmente teria que ser feito a posteriori em cada caso. Mas o que eu estou pensando é tipo assim, criar uma caixa de ferramentas, sabe? Que consiga auxiliar novos processos de investigação. E no fim das contas, na verdade, eu estou chegando na postura de que todo ente é em alguma medida contraditório e harmônico. Mas isso daí, para mim, não vai chegar numa estrutura de gêneros e espécies, mas sim numa nova noção de substância. Então, talvez isso ajudasse a gente a pensar nessa noção de uma não explosão para um lado ou para outro, de uma não explosão para uma pura fixidez harmônica ou para um puro caos, que acho que estava um pouco implícito no que você estava falando, de tipo assim, mas porque, se o paradoxo tem paradoxo, como que esse paradoxo funciona para que aquele âmbito ali não seja puro caos e esse âmbito que é puro caos do nada vire fixidez, porque parece que poderia ter uma mudança drástica a qualquer momento. E eu acho que pode realmente. Mas eu prefiro pensar em como que a substância, na tensão entre contradição e harmonia, se comporta. E aí, bom, acho que são investigações que precisam ser clarificadas, né? Mas... À espera do próximo artigo. Exatamente. sempre na espera do próximo. Se não for no próximo, depois desse vem. Ou depois desse, mas aí... Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria só de comentar com relação a... Aqui, de fato, a instabilidade do paradoxo torna essa investigação ocasional, né, para cada campo de sentido, para cada ente dentro de algum campo de sentido, digamos assim, com uma fluidez que pode não condizer com algumas coisas que temos acesso, como, por exemplo, um triângulo quadrado é o que a gente considera como um ente impossível, né? Essa coisa que não tem como se dar os dois... Ela tem duas propriedades que vocês não condizem uma com a outra, você não tem como trazer isso uma efetividade, digamos assim. E aí isso, ao longo de toda a história da humanidade, né? Eu sou um cara muito histórico, diria nisso, então eu gosto de pensar em fator histórico da compreensão e da realidade, no nosso acesso à realidade. Historicamente isso sempre permaneceu como algo concreto. Olha, triângulo quadrado não dá, ninguém consegue, ninguém nunca postulou que isso aqui é algo possível, né? Partindo do paradoxo, esse caso específico que eu estou analisando, dando como exemplo, na verdade, perde a estabilidade de instabilidade, digamos assim, perde a estabilidade de impossibilidade, porque a qualquer momento, na medida que o paradoxo é instável, ele poderia se tornar estável. Então, ou o paradoxo não é instável,
Então tem alguma medida delimitada, bem quadrada, de aonde está contraditório paradoxal e aonde não está, ou é isso falando, historicamente falando, e aí entra aquele argumento epistemológico que eu falei de, olha, isso pode até acontecer, mas a gente vai morrer provavelmente até lá e você não tem como provar o contrário, de que a realidade se transforme ao ponto de que um triângulo quadrado possa vir a ser efetível, digamos assim, né? Então esse tipo de questão epistemológica que torna o a posteriori inviável, né? Porque essa investigação precisa ser a posteriori feita. E eu concordo. E eu acho que a riqueza que você gera no paradoxo eu já vejo, e não as bordas, digamos assim, mas já vejo que gera muita coisa. Mas nesses casos especificamente, que são, digamos assim, instabilidades estáveis, né? Essa ideia de algo contraditório que sempre foi contraditório, se torna problemático, porque o princípio de contrariedade não é mais estável. Aquilo que torna as coisas impossíveis não é mais fixo. Então essas coisas deveriam em algum momento poder ser possíveis, digamos assim, né? Em alguma hora isso poderia acontecer. Só que aí é aquela questão, a gente vai morrer até lá. Eu diria só duas coisas. Uma é que, para mim, o triângulo quadrado existe. Aliás, o círculo quadrado, né? Sim. Pode ser o triângulo quadrado também. É a mesma coisa. Porque a gente consegue fazer referência a ele, embora ele seja um objeto extremamente defectivo matematicamente, né? Que é geometricamente, que é o campo dele. Eu lembro das aulas do Alessandro, mais uma vez, falando de posturas sobre isso, e um dos problemas é o fato de que a gente consegue, por exemplo, falar que o triângulo quadrado, o círculo quadrado é impossível. Então a gente faz uma referência. Eu não tenho problema com ele, eu acho que ele é contraditório e ele existe. Em algum campo, né? O meu ponto era mais a estabilidade desse campo. Sim, então. E aí, por enquanto, eu tenho comprado a argumentação do Meia-Sul, porque ele vai pelo caminho do Hume, de que, bom, pode ser que um dia eu solte a caneta e ela não caia. Só que ele fala toda a questão do hábito, da gente fazer a conexão e falar, isso aqui acontece sempre que eu faço isso, então eu acabo achando que é causalidade. Ok, só não consigo justificar racionalmente, essa é a postura dele. Pro Meia-Sul, é literalmente possível que isso aconteça. E aí, o argumento que geralmente é levantado contra essa postura é que, bom, mas se é possível, por que não acontece frequentemente? E ele chama isso de uma inferência frequencialista. E para refutar essa inferência, ele vai dizer o seguinte, bom, para a gente fazer um cálculo de frequências, de porcentagem, de probabilidade, eu preciso ter um determinado número de casos fechado. E aí ele coloca lá o transfinito, a partir do Cantor, em jogo, e fala, então, num caso de transfinitude matemática, eu não consigo pensar em frequência. Então, bom, eu posso ter um campo que a qualquer momento pode mudar, mas que não precisa mudar frequentemente. Então, a questão para mim não seria tipo assim, eu determinar que esse campo é assim e que ele vai ser assim para sempre, ou que esse objeto nesse campo é assim e vai ser assim para sempre. Mas que no nosso contexto de investigação, isso se demonstra assim e é justificável. Então, a gente pode argumentar em favor do campo ser assim, mas que daqui a um tempo ele pode mudar, sabe? Eu falaria mais ou menos por aí. Não, rápido, é uma consequência que, caso você esteja disposto a comprar, parece razoável, parece razoável. Se você compra que isso é possível, o meu ponto era caso você não queira comprar isso, né? Se você não quiser comprar que isso aconteça, Entendi. é uma consequência direta do que você está postulando. Você está disposto a comprar, então para mim é uma loucura aceitável, digamos assim. Então, pessoal, para finalizar, eu só tenho a dizer que agora o paradoxismo é escotista. Você tem um conceito de universidade aí, cara. Tem uma universidade aí. Pra mim, tudo que eu queria era isso, uma universidade. E mais do que isso. Ainda. Se botar uma pluralidade formal, você é o cara mais feliz do mundo. Assim, vai apertar sua mão toda vez que você tirar foto assim, igual os Pra mim políticos. tem até uma esseidade também, que acho que é o conceito que eu mais gosto do escoto. Inclusive, eu descobri que o Deleuze curte muito o escoto também, né? Mas isso aí... Todo mundo curte, mas não assume, né? Olha só. Todo mundo curte, mas não assume. Você também, cara. Você escote, só falta Não, assumir. eu tenho pedaços escoteiros meus, sim. Eu participei na infância. Já foi pro meio do mato e acampou lá, esse tipo de coisa. Galera, se inscrevam e blá 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 de YouTube. Até o próximo vídeo.